Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu nunca. e nós estamos aqui para mais um. Mais um conhecendo e vivendo mais a palavra de Deus, a palavra que Deus coloca para cada um de nós, para que possamos ter vida, vida em abundância, assim como água viva, que possamos viver com intensidade essa vida aí que dá de graça para cada um de nós. E a você que já está com nós outros, com a gente aqui, nós já agradecemos a sua presença, o seu trabalho também para que esse ministério possa ir ainda mais à frente de tudo para levar essa palavra e a salvação a pessoas que ainda não conhecem. Então, você que não conhece também, seja bem-vindo e entre lá na página web ministérioaguaviva.net. Lá você vai ver toda a programação. Você tem acesso a todas as gravações também dos estudos, das pregações, e convidamos também, porque a gente tem uma sugestão de filmes para você poder aproveitar e viver mais essas mensagens e aplicá-las também na vida de cada um de nós. Então, você também pode entrar na lojinha, porque todo mundo tem que manter o ministério, né? E nós convidamos você também a ver se você pode estar colaborando também com o Ministério Água Viva e juntos levarmos a palavra de Deus até os confins da terra. É isso aí, é isso aí. Nós estamos aqui vendo uma série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos tocar aí por algum tempo essas parábolas e a gente convida você a estar vendo os estudos que nós já fizemos, que estão tanto no YouTube quanto no ministérioaguaviva.net. Entra lá e você vai ter os estudos ali também, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola das bodas, né? A parábola das bodas que está lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 5. A parábola das bodas refere-se às bodas do filho do rei, ou do banquete do casamento. Cada versão tem uma forma diferente de tratar, né? E nós encontramos essa parábola, a gente vai ver aqui em Mateus, mas ela também está em Lucas e Marcos. Então, nós vamos tomar como base aqui Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Embora pareça similar a outra parábola, encontramos no Evangelho de Lucas, lá, Lucas 14, de 16 a 24, não se trata da mesma parábola. Parece que é, mas não é. Ela é diferente. Ao analisarmos as duas parábolas, fica claro que cada uma possui uma característica diferente e pertence a ocasiões diferentes do ministério de Jesus. Como isso é um estudo, e no estudo a gente tem que fazer as comparações e deixar as coisas um pouco mais esmiuçadas, né? Então, em nome de Jesus, nós vamos aqui para a explicação da parábola. Vamos lá, começar a explicação da parábola das bodas. O contexto da parábola das bodas do filho do rei ou das bodas é a discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Esse embate começou lá no capítulo anterior, lá no capítulo 21, após dois eventos muito importantes, né? O primeiro foi a entrada triunfal de Jesus, quando ele foi recebido por toda a multidão como rei de Israel. Se você se recorda, você pode ir lá no capítulo 21 e você vai ver essa entrada triunfal de Jesus. E a segunda foi a purificação que Jesus fez no templo, quando Jesus expulsou todos aqueles que vendiam as ofertas, né? Tinha um monte de gente comercializando na entrada do templo, né? Então, sendo questionados pelos religiosos, Jesus usou três parábolas. São elas as parábolas dos dois filhos, a parábola dos lavradores e também a parábola das bodas. Basicamente, o ensino principal de Jesus nessa discussão é o reino que foi rejeitado pelos herdeiros. Israel era o herdeiro do reino e eles rejeitaram. E, portanto, o reino foi oferecido a outras pessoas.
Israel era a raça eleita por Deus, que tem a referência do povo santo. Sim, eles foram, Israel foi o povo escolhido, né? Apesar de muitas pessoas não gostarem por que Israel? Olha, porque você pergunta para Deus quando você chegar lá. Ele escolheu um povo, e foi o povo de Israel. Podia ter sido outro? Podia ter sido outro, mas ele escolheu Israel. Então a gente vê aí que Jesus ele veio para Israel, ele veio para reinar em Israel, mas o povo de Israel rejeitou a vinda de Jesus, né? Então nós vemos lá no livro de Mateus mesmo, nós vemos Jesus falando que eu vim e veio para os seus e os seus não o receberam. Então houve aí uma rejeição da herança. Jesus vinha trazer a herança eterna e ele foi rejeitado. Perder a oportunidade. Muitas das vezes nós rejeitamos coisas que são boas para nós e nós perdemos a oportunidade de receber as bênçãos. Pois nós vimos na, na parábola anterior justamente isso, né? Sobre a oportunidade. Então, nós não podemos perder as oportunidades. Mas vamos lá no texto, vamos ver o que diz lá, Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 6. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Ou seja, nós vemos aqui que a rejeição pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, né? Então, nós lemos a parábola aqui e vemos que por 3 vezes o rei mandou, né, convidar. O primeiro foi um convite, o segundo foi mais ou menos um convite um pouco mais específico, falando, olha, já está tudo pronto aqui, né? Então vem para cá. E o terceiro ele ficou bravo, né? Note que o rei insistiu com o seu convite nesse aqui por 2 vezes. Inclusive, na última vez, alguns dos convidados, além de rejeitarem o convite, ainda mataram os servos do rei, aqueles que estavam encarregados de convidá-los. Vemos o total desprezo pelo convite feito. E muitas vezes é isso que passa na nossa vida, não? É desprezo e rejeição, literalmente rejeitaram a ponto de você matar quem está trazendo a mensagem. Imagina a revolta deles, ou seja, eu quero estar contra isso. Então, eles declararam que não querem, infelizmente. E, na verdade, aqui Jesus está colocando o povo de Israel como convidado, né? Uhum. E a gente continua vendo o resto a continuidade da parábola, que está lá em Mateus capítulo 22, versículos 7 e 8. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. Nesses 2 versículos, nós notamos a ira e o juízo do rei sobre os convidados iniciais. Eles foram destruídos pela sua própria rejeição. O rei também afirmou que aqueles que rejeitaram seu convite, eles não eram dignos. Aqui também podemos notar a gravidade dessa rejeição, bem como a inconsequência dos convidados. Eles estavam
rejeitando um convite para o casamento do filho do rei. E isso acabou gerando uma grande ira no rei e gerou uma consequência. E a consequência foi o rei mandar os seus soldados lá e exterminar com eles, né? É, na verdade, é o preço que eles pagaram pela rejeição. Então, assim, que oportunidades nós deixamos sem medir as consequências? De verdade, o que nós vemos aqui, né, é que eles tiveram a oportunidade, eles foram convidados, e tampouco eles tiveram A a delicadeza. delicadeza de aceitar o convite ou de simplesmente falar: olha, realmente eu não posso ir. O que houve foi um desprezo total, Uhum. um E nós desprezo lembramos total. também do caráter de Deus, quanto Deus é amor, quanto Deus é cuidadoso, Deus, assim, tem as melhores coisas para nós, e quanto nós rejeitamos. E além de rejeitar, ainda recusamos, ainda declaramos. Então, até que ponto chega a nossa arrogância para as coisas que poderiam ser muito boas para cada um de nós? Pois é, e muitas vezes nós deixamos passar. E aí, o que foi que aconteceu nessa história toda? Os convidados, eles não eram dignos, eles não vieram, eles não aceitaram por duas vezes. Então, pela terceira vez, o rei fez o quê? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 22, versículo 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, a quantos encontrardes. Convide a todos, né? Nesse versículo, o rei então ordena que os seus servos convide todas as pessoas que encontrarem no caminho, independente de quem seja. Como os convidados rejeitaram o convite, o rei abriu a festa para todos aqueles que aceitassem vir à festa. Nós vemos aqui, traçando o que Jesus está querendo mostrar para os judeus, o que ele está querendo mostrar é que ele veio para o povo de Israel não o aceitou, então ele abriu para os gentios. Então você e eu, que não somos judeus, nós somos os gentios. Então nós fomos enxertados, nós fomos adotados como filhos. E é isso que Jesus está mostrando para eles. Olha, vocês não aceitaram o convite, eu abri o convite. E Deus é justo, ele é justiça. Ele foi e fez justiça aos que realmente negaram e renegaram, confirmaram a sua revolta. Ele fez a justiça sobre eles. E, em contrapartida, nós que não somos considerados da raça eleita para receber a herança de Deus, Deus também foi justo conosco, porque hoje nós temos oportunidade de sermos adotados como raça eleita, É, receber a herança celestial. é isso aí, é isso aí. E Jesus ele continua falando a parábola aqui em Mateus capítulo 22, versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Nesse versículo 10 nós podemos ver que as pessoas convidadas, por último, foram à festa. Tanto os bons quanto os maus, ou seja, todos foram convidados, não teve exceção. A festa foi aberta a todos que aceitaram o convite. Aqueles que não aceitaram, que rejeitaram, eles não eram dignos. A decisão de aceitar o convite é individual. A decisão de aceitar o convite é pessoal. Ou seja, você pode aceitar a Jesus ou não. Você que tem que decidir. Ah, mas porque o Deus do meu pai não é, o Deus é do teu pai. Você Agora tem que ter o você. o teu Deus, né? Ah, Então, a gente vê aqui que muitos vieram. Muitos vieram. e Os, nós vemos como Deus é cavalheiro, porque ele quer convidar. Ele não quer forçar, ele podia até ter forçado aquelas outras pessoas a aceitarem o convite, mas ele nunca forçou. Ele sempre foi cavalheiro, apresentou o convite e sempre ele vem com amor.
E um detalhe que é interessante aqui é que Mateus escreve que foram os maus e os bons. Ou seja, não houve acepção de pessoas, não houve a diferenciação porque aquele é mais rico, aquele outro é mais pobre, aquele é mais inteligente, aquele é menos inteligente. Não, ele disse todos, os maus e os bons. E a gente continua essa explicação da parábola lá em Mateus capítulo 22, versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, essa veste nupcial era uma vestimenta própria para uma boda, para um casamento. Então eu não posso ir no casamento de bermuda, né? Ah, pastor, mas se o casamento for na praia? Bom, isso é, é ponto fora da curva. Ainda mesmo na praia você não vai ver o noivo de bermuda, né? Então, você tinha que ter as vestes nupciais. E a gente vê aqui que o versículo 11, nós notamos um homem que não estava adequado, ele não estava vestido adequadamente. Ele não cumpriu os requisitos mínimos para estar numa festa, que era uma veste adequada para a ocasião. Nem isso ele se preocupou. Esse homem não estava honrando o convite feito pelo rei. Ou seja, muitas vezes nós achamos que, como somos filhos de Deus, nós temos o direito de fazer do jeito que a gente quer. E não é assim que a coisa funciona. Nós temos a obrigação, né, de caminhar conforme Deus deseja que a gente caminhe. Ou seja, sem a veste nupcial, ele não deveria estar lá. E ele proveu todos os recursos. Então, ou seja, ele convida, ele provê, mas nós temos que aceitar ou não. Mas o aceitar é estar de acordo. E não pela metade. Não tem aquele, eu estou de acordo mais ou menos, mas eu vou na festa, mas ao mesmo tempo eu também não estou com a veste nupcial. Então, ou seja, é como se eu estivesse em cima do muro. Não fui nem para um lado nem para o outro. Na verdade, ele não honrou aqui o convite, por quê? Porque se a gente olha o contexto da época, as pessoas mais ricas, elas forneciam as vestes. Então, você ganhava a roupa para você Estar de acordo e estar ir de à festa. acordo. Então, esse homem, nem isso ele fez. Era para pegar a roupa. Ó, vai lá, escolhe a roupa que você quer e para você estar De acordo. devidamente, né, adequadamente vestido. Mas esse homem, ele não deu essa importância. E muitas vezes nós vemos que acontece isso na nossa vida, nós não damos a devida importância que Deus é. Nós não damos a importância para Deus. Então, isso é complicado. E a gente vai ver aqui, na sequência, o versículo 12 e 13. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda o rei fez uma pergunta ao homem, dando a oportunidade de dizer alguma coisa, mas ele simplesmente ficou calado. Assim, ele estava caladinho, também rejeitando o convite do rei por não estar adequadamente vestido. Como resultado, a esse descaso, esse homem acabou sendo expulso da festa. Na verdade, nós vemos muitas pessoas que creem que na hora que Jesus voltar, eles vão ter uma terceira ou a quarta, ou sei lá, o número de oportunidade, e ele vai estar na festa. E aqui Jesus está dizendo exatamente ao contrário. Está dizendo que o rei fez, primeiro que o rei fez justiça.
segundo que o rei fez o convite a todos, a maus e bons. Terceiro, que o rei forneceu a roupa, mas muitos não quiseram, ou, no caso, esse homem, ele não quis trocar de roupa. Então, ele desrespeitou o convite do rei. Na verdade, fazendo uma analogia com o que Deus nos mostra, ele nos mostra a salvação e nós aceitamos ou não. Se nós aceitamos a salvação, nós temos que buscar o nosso processo de transformação. E se a gente não busca, na verdade, a gente está meio pendente de algumas coisas, né? E quando nós estamos pendentes e se for chegada a hora do juízo, não vai servir um. Eu estava com um pé desse lado e um pé do outro lado, não vai servir. Então, Tem desculpa, né? e aí não vai ter argumento suficiente para nós explicarmos o porquê nós ainda estamos pela metade. Então, muitas das vezes é o nosso orgulho, porque nós não pedimos perdão, nós podíamos nos curvar diante de Deus pedindo perdão, e o homem simplesmente ficou calado, mudo, não se dobrou diante do rei. Ou seja, todos foram convidados para a festa. Mas veja como Jesus encerra essa parábola no versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, aqui Jesus ele termina dizendo que o convite ainda está aberto para todos, mas nem todos o aceitarão. Aqui a gente pode falar, olha, muitas vezes nós conversamos com pessoas e as pessoas falam assim, não, porque eu vou na igreja todo dia, tenho ministério na igreja, tenho... Querido, tudo isso não quer dizer absolutamente nada. O que quer dizer é a tua convicção de salvação, é o teu caminhar com Jesus. É isso que quer dizer. Se você faz isso, está tudo bem. Se você não faz isso, realmente você está na berlinda. Ou seja, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqui tem uma linha teológica que diz que Deus escolhe as pessoas. E se você não é escolhido, não adianta você aceitar. E isso não é verdade, porque a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, na verdade, todos nós somos escolhidos. Agora, quando Jesus afirma isso, ele está dizendo assim: olha, Deus, eu e o Pai já escolhemos vocês. Agora, o que é importante? Que nós escolhamos a Deus. Essa é a diferença. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, são poucos que aceitam ser escolhidos por Deus. Por quê? Porque eu só sou escolhido por Deus quando eu aceito isso. Para eu aceitar, eu tenho que escolher a Deus. Se eu não escolho a Deus, realmente é difícil. Eu não vou conseguir ser um escolhido, né? E a escolha envolve também atitude. Que atitudes você vai tomar em relação ao que você está escolhendo? E uma coisa interessante é que nós falamos da onisciência de Deus. Muitas pessoas podem falar assim, porque ele escolheu fulano, mas fulano não fez direito, então não sabe se vai ou não vai. Mas, na verdade, a onisciência de Deus, ele sabe tudo que vai acontecer em todo o tempo, então ele sabe quem vai negar e quem não vai negar. Então, se ele já sabe disso, ele já está no controle de todas as coisas. Então, quando nós aceitamos, nós temos que tomar uma atitude. Então, é conhecê-lo, caminhar com ele, como nós colocamos nos estudos lá de identidade cristã. Então, nós temos que buscar isso, essa é a nossa parte. E Deus, por sua graça e misericórdia, nos dá a oportunidade de sermos salvos. É por aí, né? É por aí. Agora, nós vimos aqui, a parábola das bodas, mas a aplicação dela. Tem muitas aplicações, mas a gente vai citar algumas delas. A primeira é a rejeição de Israel. Nitidamente, a parábola das bodas trata inicialmente sobre a questão da rejeição de Israel
ao Evangelho de Jesus. Eles rejeitaram. Jesus deixa claro que os judeus foram convidados, mas recusaram. Eles fizeram pouco caso da autoridade do rei, ignoraram o convite, menosprezaram o filho do rei e ainda espancaram e mataram os servos que o rei havia mandado para generosamente convidar-lhes ao reino dos céus. Essa é a primeira aplicação, essa rejeição de Israel. E muitas vezes nós queremos dizer, porque Israel rejeitou, mas muitas vezes nós mesmos estamos rejeitando. E quando a gente rejeita, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós deixamos de cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida, todas as vezes que nós não escolhemos seguir a Jesus, então nós estamos rejeitando, nós estamos na mesma posição de Israel. Mas essa parábola Jesus trouxe para Israel e a gente está vendo a aplicação dela na nossa vida hoje. Principalmente porque Deus foi buscar fora daqueles que foram os escolhidos. Então, nós temos esse privilégio de sermos enxertados, como fala na palavra, enxertados na videira, que é Jesus. Então, por essa graça, nós podemos também estar com a salvação e nós podemos estar seguros de que nós vamos para a glória com Deus Pai. É essa relação que nós temos com Deus, né? Então, a gente vê como Deus já tinha um propósito de salvação para muitas pessoas, porque ele já sabia o que ia passar com esse povo que endureceu o seu coração, e aí dando oportunidade para muitas mais pessoas. Nós temos também uma irmã que comentou sobre os filhos adotivos. Então, quando adotam uma criança, um bebê, os pais escolhem amar a essa criança. Mas quando essa criança cresce, assim como nós que vamos aprendendo, vamos convivendo e vamos amadurecendo, a criança, depois que cresce, ela toma a decisão de escolher os pais como adotivos, como verdadeiros pais. A escolha é individual, né? A segunda aplicação que a gente vê aqui é que o convite foi estendido. O convite, então, foi estendido a todas as pessoas, as más e as boas, sem distinção. A ordem, ide, pois, as saídas dos caminhos, originalmente, traz a ideia de transcender os limites da cidade, ou ir a campo aberto, ir em qualquer lugar. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Os servos de Deus devem anunciar o evangelho a todas as pessoas, sem distinção, a todos. E essa é a segunda aplicação, que esse convite de Jesus, ele se estende, ele sai do povo de Israel e vai para os gentios, aqueles que não eram escolhidos. Então, hoje, você e eu temos essa liberdade, temos essa oportunidade de escolhermos. Agora, nós temos que escolher, né? Você pode aproveitar ou não aproveitar. Então, assim, nós aconselhamos a aproveitar essa oportunidade, porque conhecer esse Deus Todo-Poderoso, voltar a ter essa relação com esse Deus tremendo, um Deus que cuida, um Deus que ama e um Deus que faz justiça. A terceira aplicação é a gente estar vestido adequadamente. O fato de receber o convite e até comparecer às bodas não significa que tal pessoa esteja inclusa no reino de Deus. Os convidados que realmente entram no reino e participam das bodas possuem vestes adequadas. As vestes referidas nessa passagem foram fornecidas pelo anfitrião, o próprio rei. Não era raro que em situações assim, o anfitrião, sendo rico e poderoso, fornecesse a roupa apropriada para todos, para que todos estivessem vestidos adequadamente. O fato de que
muitas pessoas diferentes foram convidadas às bodas, reforça esse entendimento. Ou seja, nós temos que estar vestidos adequadamente. Na verdade, submeter-se a Deus, porque nosso orgulho muitas vezes não deixa, né, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, e Deus fala, não, seja mais humilde, ou seja submisso à palavra, obedece, né? Então, são coisas assim que não está muito no nosso vocabulário ultimamente, mas ele fala assim, olha, veste, vai de forma adequada, como eu estou te falando. Então, quando nós conhecemos mais a palavra na Bíblia, quando nós vivemos mais essa palavra, é como se nós estivéssemos nos vestindo do que é o caráter de Deus nas nossas vidas. Então, é como se a gente estivesse aceitando vestir-se adequadamente para as bodas. Essa é uma outra aplicação muito importante. Ou seja, nós temos que estar andando adequadamente, andando conforme aquilo que Deus tem falado para nós. A quarta aplicação é sobre o convite. Se até o versículo 10 a parábola possui um significado mais amplo, ou seja, para um grupo de pessoas, a partir do versículo 11 ela se torna extremamente pessoal. Passa a ser pessoal. Não é mais o grupo de convidados que está sendo tratado, nem mesmo alguma divisão dentre eles. Pessoas boas ou más, não. A partir do versículo 11, a individualidade de cada convidado é destacada. Note que foram à festa homens bons e maus. Porém, acerca do convidado que não estava vestido adequadamente, nada é dito sobre qual grupo ele se encaixava. O texto bíblico apenas diz que ele não estava vestido adequadamente. Alguns defendem que aquele homem não havia sido convidado, por isso não estava vestido com as roupas de núpcias. Porém, se considerarmos a ordem, convidai a todos, que está escrito lá no versículo 9, e a conclusão do versículo 14, de que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, parece certo que aquele homem também havia sido convidado. Ou seja, nós começamos a ver aí que até o versículo 10 é para um grupo de pessoas, os judeus, verdade? Uhum. A partir do versículo 11, quando o rei se dirige àquela pessoa, passa a ser alguma coisa individual. Acho que no fundo nós pensamos assim, né? Quando uma pessoa vai para a igreja, não quer dizer que ela esteja já andando com Jesus. O ir na igreja não vai fazer a diferença. Então, ele ir ao casamento não fazia a diferença, mas era como ele se portava, ou como ele se vestia, ou o que ele colocou sobre a sua vida. Então, se nós não colocamos Jesus também sobre nossas vidas, nós vamos na igreja, mas não vamos ser considerados cristãos, né? Pois é, nós parecemos cristãos, nos vestimos como cristão, cortamos o cabelo que nem cristão, mas nós não somos cristãos, né? No caso aí, é algo bastante importante. Por quê? Porque nós vamos ser colocados de lado. Então, isso é algo que você e eu temos que considerar, que esse convite é pessoal para você e para mim. A quinta aplicação que a gente pode ver aqui é sobre o reino de Deus. O ponto anterior reforça a condição de que a entrada no reino de Deus, nas bodas do filho do rei, não depende de méritos próprios. Bons e maus são iguais perante o convite do evangelho. Isso significa que nenhuma conduta ou obra humana, por mais que seja boa, credencia alguém a entrar no reino de Deus. Esse privilégio é alcançado pelas vestes apropriadas, que são fornecidas pelo anfitrião, as quais nós nunca poderíamos adquiri-las pelas nossas próprias forças. Somente quem está vestido com a justiça de Jesus
pode estar apresentável diante do Senhor. E podemos dizer, aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas é como se fosse vestir a Jesus, porque ele pagou o preço do nosso pecado, ele não pagou o preço do pecado dele, foi o nosso. Então ele nos livrou. Quando nós vestimos Jesus, nós como assim, nós reconhecemos que Jesus pagou o preço. Então a nossa vida é dele. Ou deveria ser, né? Também. Ou E aí, se eu não visto isso na minha vida, eu não aceitei a Jesus. E se eu não aceitei a Jesus, eu não faço parte dessa festa. É mais ou menos assim. A outra aplicação que a gente vê aqui, que não é pelas nossas forças. Não podemos confeccionar a nossa própria roupa, por mais bonita que ela pareça. Aquele homem, lá no versículo 11 que a gente leu, é um exemplo claro daqueles que tentam buscar a justificação por meio de obras. Essas pessoas são hipócritas. Elas aceitam o convite, comparecem às bodas, passam despercebidos no meio dos convidados, porém, não resistem ao olhar do rei. Elas nem mesmo possuem argumentos que possam justificar suas loucuras. Porém, aqueles que reconhecem que não são dignos e sabem que só merecem a condenação eterna, alcançam a misericórdia de Deus. Estes se assentam à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no mesmo reino dos céus. Ou seja, não é pela nossa força, não é por aquilo que nós fazemos. Nós não temos a condição, não é por mérito nosso, é pela misericórdia de Deus, né? E será que nós permitimos que Deus nos transforme? Ou seja, que Deus nos vista com essas vestes celestiais, com as vestes da boda? Será que nós permitimos? Em que situação nós estamos? Pois é. A sétima aplicação que a gente vê aqui é os tipos de convidado. A quem ouviu o convite se recusou a ir. A quem ouviu o convite se recusou a ir e ainda fez mal para quem o convidou. A quem ouviu o convite, o aceitou, foi às bodas, porém estava de forma inadequada. Parecem situações e implicações diferentes, mas no versículo 14, Jesus deixa muito claro, né? Nós podemos entender que não existe diferença nenhuma entre essas pessoas. Todas elas são indignas. Elas pertencem apenas aos muitos chamados. Muitos são chamados, né? Então, para elas só existem a dor e o desespero por terem sido excluídas do reino. Então, nós temos aqui vários tipos de convidados, não é? O que não aceitou e matou, o que aceitou e estava inadequado, e o que aceitou e estava adequado, não é? Então, que tipo de convidado é você e eu, né? Nós temos que levar em conta isso. Que tipo de convidado que eu sou? E de novo, lembrando, nossa palavra como se reconhecendo a Deus Todo-Poderoso estamos dentro de sermos cristãos ou estamos fora? Não tem um muro para você ficar no meio. Ou porque a palavra do cristão é sim, sim, tem que ser sim. O não é não. Então não tem meio termo. Então, nessas situações todas que nós vimos, são situações que ainda estão em cima do muro. E em cima do muro não quer dizer nada. Bom, aí nós chegamos à conclusão, né? A conclusão é que mesmo que muitos falem em nome de Deus, muitos expulsem demônios, curem doentes e se infiltrem nas igrejas
Isso não significa que eles estão com vestes justificadas. Nós vemos aí tanta gente que expulsa demônio, tanta gente que diz que cura. Meu, isso não quer dizer absolutamente nada. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muito milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. É mais ou menos assim. A conclusão que nós chegamos dessa parábola é essa, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Ou seja, nunca vos conheci. Essa vai ser a palavra de Deus para aqueles que se vestiam como cristão, andavam como cristão, mas não eram cristãos, A né? herança não é para todos. A herança não é para todos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Ou seja, só estarão vestidos realmente com vestes de linho fino aqueles poucos escolhidos. Aqueles que escolheram, que aceitaram a escolha de Deus na sua vida, não é? Então, nós temos que estar muito atento. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esses realmente escutaram o chamado, vinde a mim. Aqueles que vieram e realmente se entregaram nas mãos de Jesus, né? João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, e foram recebidos com graça. Por quê? Porque foi o Pai quem os trouxe. Foram trazidos pelo Pai. Foram aqueles que o Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, nós temos que estar muito atento à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não vai nos enganar, nós vamos estar sempre caminhando do lado certo. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. O que nos resta é aceitar o convite para as bodas, aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que nos resta é nos vestir adequadamente, seguir e aplicar os ensinamentos de Jesus em nossa vida. O que nos resta é participarmos das bodas, viver a eternidade com Deus. É isso que nos resta. Nenhum de nós que realmente aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nenhum de nós seremos lançados fora. Mas não pensa que vai ter um jeitinho. Deus vai dar um jeitinho, não. Deus já deu um jeito. O jeito se chama Jesus Cristo. E essa parábola ela é muito clara e muito evidente para você e para mim. Nós temos que estar bem atentos ao que o Senhor tem falado para nós, né? Se você tem alguma dúvida, se você gostaria de fazer alguma pergunta, pode ser feita através da nossa, do nosso correio eletrônico, através do WhatsApp ou através das redes sociais. Então, nós estamos aí e nós queremos que você realmente esteja esclarecido sobre todas essas questões que nós estamos trazendo aqui para você.
E nós desejamos que você esteja vestido com as vestes reais. É isso aí, as vestes nupciais, né? As vestes de bodas, né? Em nome de Jesus. Então, na próxima semana, a gente vai continuar falando sobre as parábolas de Jesus e nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, né? Que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 29 a 37. Então, você pode dar uma lida, né? E se você tem alguma dúvida já, você já chega aí escrevendo que a gente vai estar esclarecendo em nome de Jesus. E eu te espero na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para a gente estar fazendo ou continuando o estudo bíblico, né? As parábolas de Jesus. Obrigado por você estar com a gente aqui até agora, né? E te convido para no próximo domingo, O nosso culto da família. é o culto da família, você é o nosso convidado. Vem com a gente e vamos ver o que é que Deus tem para falar para você e para mim, em nome de Jesus. Tenha aí um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.